A gente quer dar prosseguimento. E eu quero dar continuidade falando para você de processo e de propósito. Porque o que aconteceu hoje aqui foi um processo que Deus começou lá no início do nosso ministério, quando a gente chegou aqui em 2006, com um propósito. E qual é o propósito? É esse. Um dia desse eu perguntei a Simone Rossano, eu nunca fui apaixonado por estatística, mas já chegou ao meu conhecimento que a gente tem mais de 800 casais que a gente treinou, que a gente ministrou. Eu não, toda essa turma, mais de não sei quantos noivos, e eles ficaram de me dar estatisticamente quanto a gente tem feito, e a gente crê que é um propósito de Deus, a família da Fé Nova Vida, ser uma igreja familiar, uma igreja que cuida dos noivos, que cuida dos pais, que cuida dos filhos, que cuida da família, porque família é o projeto de Deus. E a gente precisa ter isso aí bem claro no nosso coração. E por falar de tudo isso, gente, a gente precisa entender que para viver o propósito, é necessário suportar o processo. Você pode repetir essa frase comigo? Para viver o propósito, bota a frase aí para mim. É necessário suportar o processo. Cadê o passador? Está no meu bolso, glória a Deus. Que seria de mim sem você, Fabinho? Então tá aí, obrigado meninos. Caiu a tampinha também, não sei se vai funcionar sem a tampinha. O que seria de mim sem eles? Você pode aplaudir esse ministério. Olha gente, obrigado Dani. Todos os ministérios dessa casa são apoiadores, e é isso que a gente vive aqui. Então olha, para viver o propósito, é necessário. Para viver o propósito, é necessário suportar o processo. E por falar nisso, a gente poderia ter N exemplos, um início de uma caminhada numa empresa, um início de um casamento, uma relação, depois que os filhos chegam, filhos são bênçãos? Sim, mas depois que eles chegam, sim, são bênçãos, sim, eu amo meus filhos. Mas, gente, se a gente não suportar o processo, eu brigava com a minha esposa e falava assim, não, eles não deixam mais eu chegar perto de você. Aí ela falou, calma menina, é assim mesmo, isso é casamento. Eu falei, não, eles agora só querem saber de você, agarrando você, isso, aquilo, outro. Quando é que a gente vai namorar? Ela falou, calma, tem horário para a gente namorar. E tem tanta coisa que vai acontecendo nos processos, E a gente precisa entender, a gente precisa saber como conviver com tudo isso. E na vida a dois, na família, na igreja, não é diferente, gente. Uma coisa que a gente precisa saber é que um vaso só pode ser usado depois de um processo de construção e preparo na mão de um habilidoso oleiro. E para um vaso ser usado com qualidade, ele passa por um longo processo de modelagem, por muitas voltas e desmanches, por uma fornalha, mas no fim de tudo, o vaso está perfeitamente apto para exercer a sua função, para se ver seus processos como tribulações e começos, a ver com as preparações para viver o propósito de Deus em sua vida. Você tem um vaso em casa, de uma planta? Às vezes a gente olha assim e fala assim, caramba, esse vaso é tão bonito. Não, ele é tão simples, ele está suportando aqui, todos os dias, o cuidado dessa planta. Mas gente, quanta coisa aconteceu para aquele vaso chegar nas suas mãos. Quantos processos ele passou por uma fornalha, ele passou por detalhes que o cara que construiu lá, que fez lá a massa, o betume, lá o barro, independente do tipo de vaso que a gente esteja falando, tudo isso para que a gente tenha agora no momento final, um vaso para a gente plantar lá,
uma planta que a gente tanto ama, né? E a vida não é diferente, gente. Você e eu somos esse vaso que estamos sendo preparados. Você e eu precisamos estar nas mãos do olheiro, e esse olheiro é o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso. E na medida que você e eu cedemos espaço para o Espírito Santo ajudar a gente vai trabalhar menos, a gente vai se estressar menos, a gente vai se aborrecer menos, mas a gente vai ser guiado por uma pessoa que sabe do nosso propósito. Se Ele é Deus, e Ele sabe do meu início, meio e fim. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a 20 dias. A Bíblia diz em Salmo 139 que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciência é conhecimento prévio do meu futuro. Então, melhor do que ninguém para saber o que vai acontecer no meu futuro, eu preciso entregar-me nas mãos daquele que vai cuidar de mim em todo o processo da minha vida. E isso vai me trazer tranquilidade, vai me trazer paz, vai me trazer saúde emocional, saúde espiritual. Agora, para que isso aconteça, você e eu precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E a gente não pode ter medo das mudanças. Você pode dizer essa frase comigo? Eu não posso ter medo das mudanças. E como é difícil o ser humano entender isso, porque a gente gosta de tudo bem do nosso jeitinho. A gente não gosta de mexer nas coisas, né? A gente não gosta que as coisas sejam tiradas do lugar, mas como é bom você e eu recebermos as mudanças. E a gente botou aqui uma foto, né, daquela borboletazinha aqui, ó, que para chegar aqui, ela passou por um propósito, ela passou por um processo, até chegar a ser uma borboleta. A metamorfose é uma grande transformação que acontece no ciclo da vida dos animais. E, gente, como é bom a gente mudar. Quando eu olho há 18 anos fotos desse ministério, de como eu era, você lembra? Eu de colarinho, quem está aqui comigo há 18 anos ainda? Você lembra eu de paletó, pegando nessa plataforma, suando igual uma bica? Você lembra eu de colarinho clerical, né? Aquela roupa, né, que a gente tinha que usar, né? Mas foi tão bom a transformação, a mudança que aconteceu, a leveza que veio a acontecer no Ministério de Nova Vida. E tudo isso, como é bom você, né, também ter recebido uma transformação, uma renovação na mente, no teu espírito, como você e eu estamos crescendo juntos. E esse é o processo na caminhada cristã, um processo onde você e eu temos que estar aptos a mudanças. E, gente, por mais que pareça assustador, nós já mudamos quantas vezes? 6, 7? 6 vezes. A gente já se mudou 6 vezes. No início, a primeira mudança que a gente fez foi um terror. Como a gente descobriu que em casa tinha muito entulho. Como eu descobri roupas que eu nunca usava, né? Como eu descobri que tinha coisa na outra casa que não cabiam. E aí foi tão bom a gente desfazer, a gente doar coisas, a gente dar de presente móveis novos. Como isso foi revelador e abençoador. E como isso me fez crescer, porque eu era aquele crente assim, ó. Paz do Senhor, irmão, né? Deus é bom, irmão, né? Como foi bom eu me desfazer. E quanto mais a gente foi mudando, o espaço foi diminuindo, né? E se foi diminuindo, na 6ª mudança, a gente só entrou com as roupas, porque tudo era mobiliado. Só foi com as roupas, o demais já estava lá montado nos 77 metros quadrados, que eu acho que é o nosso espaço atual, né? Mas graças a Deus, como é bom a gente mudar.
como isso faz bem para a gente, como a gente cresce. Mas tem crente que tem uma dificuldade nas mudanças, né? Ele tem a síndrome da Gabriela, né? E a síndrome da Gabriela só vai fazer você não crescer, não avançar. Marcos, não entendi. Quem é essa síndrome da Gabriela? É igual ao macaco? Não, calma, eu vou te explicar. Fiquei curioso com o macaco, hein? Só não vou fazer o curso, né? Não dá mais para mim. Mas fiquei curioso com esse macaco aí. Se você é tem pai aí com filhos adolescentes, vai descobrir como é que é o macaco ali, né? Mas, gente, você não nasceu assim, você não tem que morrer assim, você não tem que ser sempre assim. Pelo contrário, você é um ser que precisa a cada dia de transformação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, Marcos? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não tenha medo. Ao chegar em casa, mude o lugar do sofá, mude o lugar da mesa, mude o lugar de tudo. Troque as posições dos armários, troque a posição da gaveta e você vai ver como é bom mudar. Posso te afirmar, são 6 vezes a mudança. Eu conheci um amigo que já mudou 50 vezes. Esse bateu o recorde, né? Jason, eu fiquei bobo, né? Caramba, mais de 50 vezes o cara mudou. Doideira, mas conseguiu, né? Glória a Deus por isso. Então, gente, vamos correr aqui, porque dentro desse propósito da transformação, você precisa respeitar os processos. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso respeitar o processo. Vamos lá, número 1, eu preciso entender o processo. Entenda o processo e você crescerá na fé. Ah, Deus está fazendo isso comigo. Ah, Deus, tu é mau. Deus é mau? Não. Então, se Deus está ajustando, você tem que dizer: ajusta, papai. Eu que estou todo torto. Eu que preciso endireitar. Eu que preciso ser resolvido. Deixa o papai ajustar você. Só diga para ele: vai, pai, mete bronca. Segunda coisa, o seu processo não é o processo do seu irmão. Você pode dizer isso para ele aí: o meu processo não é o teu processo. Sabe por que isso, gente? Tem crente que é senhor de querer consertar a vida do outro. Cada um está num processo. O teu processo não é o processo do teu irmão. Então resolva o teu. Deixa o do teu irmão com o papai. Tá bom? Próximo. A pedagogia de Deus é processual. Você pode dizer isso: pai, tu é bom. Ninguém vai dizer não, gente. Fala para ele assim: eu sei que é tua pedagogia. Muitas vezes eu não entendo. Mas ela é boa, perfeita e agradável. Não entenda mesmo não. Porque se o pai mostrar o quebra-cabeça pronto, você vai levar um susto no final. Então deixa o pai ir resolvendo aos poucos. E a cada dia ele vai moldando você e eu. Eu estou junto com você nessa aí. A pedagogia dele é intencional em ti. Ensinar e discipular. Você acha que você é bom? Sim ou não? Você é bom? Não. Alguém disse sim. Não. Bom só tem um, que é Deus. Então eu não sou bom. Eu estou sendo aperfeiçoado por Deus. E ai de nós se não fosse Deus. Então deixa Ele ensinar você e discipular você. O discipulado do Pai é altamente saudável para a sua e para a minha vida. Quinto, a pedagogia de Deus é relacional. Em toda virada do dia, Deus vinha conversar com Adão, procurando estar mais perto dele. Então entenda isso: Deus é relacional. Ele vai se relacionar com você. Do mesmo jeito que Ele se relaciona com seu irmão? Não. Mas Ele vai tratar de você de uma forma especial.
Porque Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa. O que você e eu precisamos fazer é parar de ser resistente. Porque se você e eu formos resistentes, vamos travar o processo. E no travar do processo a gente fica igual aquele soldado, né? Já viu o crente assim? Ele está, né? 5 anos na igreja. Aí vem um irmãozinho, aceitou Jesus, está entendendo o processo, faz igual agora quem é o Verstappen, né? Não é mais no Fórmula 1 e passa à frente. Aí você fala, pô, chegou ontem, olha, ele já está, não sei o quê. Mas você está aqui, ó. 5, 10, 15 anos, 20 anos na igreja. A culpa é de Deus? Não. A culpa é sua. Você não quer aceitar o processo. Você se acha tão bom que o processo para você não é relacional, você quer questionar Deus. Quem é você e eu na fila do pão para questionar o Pai? Gente, Ele diz isso claramente na sua palavra. E para a gente fechar, porque o tempo já foi. Obrigado. Nossa caminhada com o Senhor depende da nossa renovação da mente, decidindo pensar como Ele pensa na caminhada. Você quer sucesso? Você quer viver o propósito? Você quer chegar ao destino que Deus tem para você, que não é o mesmo que Ele tem para mim, não é o mesmo que Ele tem para o Pedro, não é o mesmo que Ele tem para o André, não é o mesmo que Ele tem para o Pete, porque se nós somos um corpo, cada um de nós temos uma função nesse lugar. Você pode dizer amém? Então fique tranquilo. Se você e eu obedecermos essa transformação na nossa mente, a nossa caminhada com o Senhor vai ser uma renovação total, onde Ele vai mudar o nosso pensamento nessa caminhada para que a gente viva de uma forma saudável. E concluindo, gente, lembra de José? Quem aqui lembra de José? Você lembra? Na adolescência, esse menino, ele teve um sonho. E ele viu a estrela e todos os luzeiros se prostrarem diante dele. E aí ele chegou diante do pai, coitado do menino, né? Chegou e falou assim, pai, não sei não, hein? Mas olha, Deus falou comigo e disse assim, 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 assim. Deus tinha falado com ele, sim ou não? Sim. José estava certo, sim ou não? Não. Porque Deus tinha falado com ele. Só que Deus falou com José e não disse para ele quando o sonho ia acontecer. Aí o que José fez? Passou a carroça na frente dos bois. Diga para o seu irmão, não passa, só agora, tá? Não passa sua carroça na frente dos bois. Vai dar ruim. Não é que Deus é mau, não é que Deus não te revelou, não é que Deus não falou, é que no momento não é para você fazer nada. É para você esperar. É para você estar no centro da vontade dEle esperando. Salmo 40 diz, esperei com paciência pelo Senhor. José esperou? Não. O que ele criou? Uma revolta danada, porque quem era o sucessor numa família patriarcal, que era a história lá do povo judeu, era o primogênito. Todo mundo sabe o que é isso, né? Vou repetir e vou lembrar você. Era o primeiro filho que nascia. Esse tinha toda a oportunidade diante dos demais irmãos. José era quem? Era o último da fila.
Então já começou tudo errado na cabeça dos irmãos. Os irmãos estavam vivendo o processo natural. Deus estava revelando para José um processo espiritual. Mas José se precipitou. Então, olha, uma outra coisa no processo: não se precipite. Nem tudo que você tem que falar é para você falar. Nem tudo que você acha que é certo, nesse determinado momento que você está vivendo, você deve declarar que é certo. Espera. Pede direção a Deus, porque Ele vai fazer o melhor para você. Você está entendendo isso? Diga amém. Então a história de José é uma fonte de inspiração e encorajamento para todos nós. Ela nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, você está passando por alguma situação difícil aí? Só uma mão levantada? Fala, Vera, você está passando por alguma situação difícil aí? Todos nós, gente. Mas olha, isso é terapêutico, você está crescendo, eu estou crescendo. Só cresce quem tem na vida algum ensinamento e passa por situações na vida. E aí José cresceu. José está presente agora, né? E ele lembra-nos que mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava presente e pôde usar a vida dele para cumprir os seus propósitos. Você lembra da história, né? Ele saiu dessa profecia, os irmãos o venderam como escravo. Depois, como escravo, ele chegou na casa de Potifar, fez tudo certo na casa de Potifar, foi parar numa penitenciária preso. Na penitenciária ele fez tudo certo e revelou, porque ele tinha o dom de revelação de sonhos lá para o padeiro e para o copeiro. Pensou, agora é a minha vez, chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou o meu dia. Chegou? Não chegou. Os caras deram um bye-bye para ele, saíram da penitenciária e deixaram ele preso lá. Mas olha, no processo, com um propósito, tem alguém que nunca esquece de você. Você pode dizer isso aí, ó, aleluia! É Deus. Ele chega na hora certa, no tempo certo, no dia certo. Às 8h10, Ele chega na sua vida agora dizendo, chegou a sua vez, chegou a sua hora, chegou, é esse o dia, chegou a sua bênção. E como José, nós possamos aprender a confiar no plano maior que Deus tem para você. A sua vida e a minha vida não é um acaso. A sua vida e a minha vida tem um Deus que tem um plano exponencial para você. Então, confie no plano divino para a sua vida, porque nesse processo, o seu destino vai ser excelente. É só você ficar no trilho, confiando no Senhor, esperando no Senhor e descansando no Senhor. E nada vai frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. Você pode ficar de pé? Se você está vivendo alguma coisa aí que você não entendia, só descanse. Se você está vivendo uma crise aí que você falava assim, meu Deus, você esqueceu de mim, você aprendeu hoje. Deus nunca esquece dos seus filhos. Ele está querendo ensinar alguma coisa a você. E o que você e eu precisamos fazer nesse processo? Não antecipar o propósito, mas seguir na caminhada que Deus tem para nós, na caminhada e no projeto que Deus tem para você. Você pode não estar entendendo nada agora, mas um conselho de amigo: espera no Senhor, confia nele, e quando você menos esperar, você vai entender tudo. Hoje eu posso entender uma crise que eu vivi no meu ministério com um dos nossos filhos,
que se afastou do caminho do Pai. E a gente só orava, e teve hora de eu falar para Deus assim: caramba, o que eu fiz de errado? Mas Deus falou: calma, eu estou no controle. E no controle, Ele foi ajustando as coisas. E quando a gente menos esperava, Ele entrou dentro de casa e falou assim: fui na igreja hoje. Falei: é mesmo? Fui. Gostei pra caramba. Aí eu falei: legal. Conhecendo ele, eu falei: vou dar linha pipa, né? No dia seguinte ele falou: vou no encontro de homens. Eu falei: é hoje? É segunda-feira, tem encontro de homens. Eu falei: então vai. Está lá, feliz da vida, colaborando com o pastor dele, com a igreja dele, com os projetos que Deus tem colocado no coração do pastor e daquela denominação. Gente, é só a gente descansar e entregar as coisas na mão de Deus. O que parece impossível agora, é só você permanecer. Ah, não estou entendendo nada. É assim a vida cristã. Você pensou que eu tinha resposta? Tenho não. A vida cristã é você se lançar pela fé e crer que o melhor vai ser feito sempre pelos filhos. E se você permanece como filho, Deus a cada dia vai te surpreender. Se você está desempregado, a surpresa vem essa semana. Eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida. Você vai receber uma mensagem de Deus, que você falou assim: caramba, eu nunca imaginei que eu seria chamado por essa empresa. Deus vai te surpreender, porque chegado é o tempo para você. Chega de chorar, diz ele ao meu espírito. Chega de você lamuriar. É tempo de refrigério sobre a sua vida. Receba essa palavra e depois testemunhe, porque Deus ouviu o seu clamor, ouviu o seu choro, e nessa noite Ele disse: filha, você permaneceu fiel. Você permaneceu fiel, e eu cuidei de você até agora, e continuarei cuidando, porque eu sou teu pai. Eu sou aquele que te ama. Essa é a palavra do Pai para você. Eu não sei quem é essa pessoa, mas olha, creia, Deus está mudando a sua sorte nessa noite. Ele fala isso para você: a sua sorte está sendo mudada, porque você, no propósito, sofreu o processo, e agora é o tempo de vocês dar júbilos e exaltar aquele que cuidou de você e continuará cuidando. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a permanecermos, Pai, a não duvidarmos que Tu és um Deus que faz coisas que a gente nem entende, não imagina, não sabe. Realmente, a gente não sabe, a gente é tão limitado. Mas nós estamos aprendendo nessa caminhada a confiar só em Ti, descansar nas asas do Pai, crendo que o melhor que Ele tem para nós, a cada dia, de acordo com o seu propósito na nossa vida, será revelado no nome de Jesus. Amém.